Bom dia, com alegria, com muita alegria, bom dia, queridos amigos ouvintes da Mundial, sou a doutora Ana Clélia Matos, tenho meu programa aqui há 22 anos, das 8 às 9 da manhã na Rádio Mundial, conversando com vocês. E hoje é um dia muito feliz, de muita alegria, porque houve o lançamento do meu livro na semana passada, no dia 13. Estamos aí com muita alegria, finalmente, para todos vocês, queridos amigos, que, aliás, eu só tenho gratidão por vocês todos, por todos esses anos e pelo incentivo de escrever esse livro que se tornou, já está muito, muito comemorado e muito, graças a Deus, muito aplaudido. O Guia Prático de Medicina Chinesa para Autoconhecimento, Saúde e Bem-Estar. Teoria dos órgãos e vísceras, eu falo muito da alimentação. Esse livro basicamente é tudo aquilo que eu falo semanalmente aqui, picadinho para vocês. Nós temos um livro prático, faltava isso nas livrarias, tanto é que todas as livrarias a partir de amanhã já terão na Livraria Cultura, na Martins Fontes, na internet, até o final dessa semana já sai na Amazon, americanas.com, no site da livraria, da Editora Alfabeto, editoraalfabeto.com.br, você pode comprar o livro. O valor de promoção é de R$ 68,00. Enfim, é um livro belíssimo, é um livro colorido. No meio do livro, eu coloquei uma tabela que eu sempre, quando eu estou mostrando o livro para as pessoas, os meus pacientes estão todos levando o livro. Existe uma tabela colorida no meio do livro, e essa tabela mostra os órgãos, as vísceras, o elemento da natureza que rege cada um dos órgãos, né? Então, você tem aí a madeira, que é a regência do fígado, o fogo, a regência do coração, a terra passa o pâncreas, o metal, que é a regência do pulmão, e a água, a regência do rim. E você tem as colunas, e tudo muito colorido. A coluna do sabor do órgão, que tonifica o órgão, a cor do órgão, o sentimento. Tem um capítulo sobre os sentimentos, o espírito do órgão, o rum, o zi, a alma corpórea, a alma vegetativa que entra pelo fígado. É bem bonito, bem fácil de ler para vocês entenderem, num linguajar para leigo. Esse livro está sendo vendido também nos cursos de medicina chinesa nesse sábado, já foi bastante divulgado, inclusive para médicos que estão fazendo curso, ou médicos que nunca fizeram curso de medicina chinesa e querem ter uma ideia geral de como é o raciocínio chinês, com algumas dicas, inclusive, de fitoterapia chinesa. Então, nesse quadro e nessa coluna, vocês vão ter os sentimentos de cada órgão, as emoções e as estruturas orgânicas que regem cada um dos órgãos. Então, por exemplo, você está com queda de cabelo. Você vem aqui nesse quadro colorido que está no meio do livro, você vê cabelo. Cabelo é regência de rim. Você vai no capítulo do rim e vai ler tudo sobre o rim. O rim, na medicina ocidental, inclusive eu botei fotos de anatomia do rim para vocês entenderem como é o rim por dentro. E dou depois a fisiologia do rim, qual é a função do rim, e brevemente, tudo isso muito breve, e depois eu entro na medicina chinesa, nas síndromes chinesas do rim, cada uma delas, quais são os sintomas. Em seguida, eu dou a dieta do rim, dou dicas de fitoterapia brasileira e fitoterapia chinesa para o rim. E cada um dos capítulos é dessa forma. Então, tem o capítulo do rim, o capítulo do fígado, o do coração, baço e pulmão. No começo do livro, eu faço uma referência a... Vou mostrar aqui para vocês. Depois, esse vídeo vai ser levado para o meu canal do YouTube. Amanhã já estará publicado no meu canal do YouTube. O primeiro capítulo do livro, depois da apresentação prefácio, é a história da medicina chinesa.
Muito interessante a história da medicina chinesa. Que começa aqui, eu descrevo desde 2.200 anos, 2.200 anos antes de Cristo. Começa aqui no período neolítico. Então eu vou fazendo a explanação de cada período da China brevemente, em pequenos parágrafos. E é muito interessante, porque é lúdico até, porque você vê que em cada período, em cada dinastia, a dinastia Xia, a dinastia Shang, dinastia Qin, dinastia Han, o período Han, então como é que era interpretada essa medicina, como é que era feita a acupuntura, como é que se descobriu a acupuntura, se faziam com ossos, né? As agulhas eram feitas com ossos de animais. As inscrições, porque a medicina chinesa era uma medicina de tradição oral, então, o pai ensinava para o filho ensinava para o neto. Então, avô, pai e neto, avô, filho e neto andavam e caminhavam pela China, ensinando. E não se escrevia. A noção que se tinha é que se fosse escrever, não ia validar. É como se aquilo que tivesse que ser escrito não fosse algo confiável. Né? A tradição oral, eles confiavam mais, dizendo que quem ensina oralmente para o outro ensina aquilo que é real e que é fiel à tradição. E aquilo que pudesse ser escrito podia ser modificado por qualquer coisa, e quem escreve é porque não tem segurança. Era o que eles pensavam antigamente. Então, começou a se escrever sobre a medicina chinesa em cascos de tartarugas, em pedras. Né? Pequenas inscrições, isso tudo está na China hoje no museu. E é muito interessante. E eu chego então até a República Popular da China, que são os tempos atuais, tá? Que começou em 1911 até atualmente. Passando esse capítulo, eu falo do capítulo 3, que são os princípios básicos da medicina chinesa, do que ela se fundamenta. Né? Ela se fundamenta no quê? Na teoria do Yin e do Yang, eu explico o que é o Yin, o que é o Yang, né? Teoria do Yin e do Yang, a teoria dos 5 elementos e a teoria do Zhang Fu, dos órgãos e vísceras. É um capítulo onde eu explico esse gráfico que é de geração e dominação de energia. Pai gerando filho, o rim gera o fígado gera a energia do coração, o coração gera a energia do baço pâncreas e o baço pâncreas gera a energia do rim. Todo o estudo. Depois eu vou dar os horários dos órgãos. Eu já falei muitas vezes aqui na rádio que cada órgão tem o seu horário, o horário onde ele está recebendo energia dos outros órgãos. Falei muitas vezes que o horário do rim é entre 17 e 19 horas, que é o horário que se deve tomar água morna. O horário do fígado entre 1 da madrugada e 3 horas da manhã, é aquele horário que as pessoas acordam e não conseguem dormir mais. É a atividade metabólica do fígado exagerada nesse horário. O horário do intestino, horário do baço, está tudo aqui. Em seguida, eu falo do espírito dos órgãos. Então, do Shen, da consciência, do temperamento, do Hum, e isso inserido em cada um dos órgãos. Depois, eu vou falar do coração, capítulo só sobre coração. Então, eu procurei colocar a foto do coração e do sistema circulatório de uma forma bem objetiva para vocês entenderem como é o coração, a entrada e saída de vasos, a circulação no corpo, que é impulsionada a partir do batimento cardíaco. Aí eu falo das funções do coração. Quais são as funções? Qual é a fisiologia do sistema respiratório, do sistema circulatório? Por exemplo, o coração transporta gases, o coração transporta nutrientes, o transporte de resíduos metabólicos, o transporte de hormônios, intercâmbio de materiais, transporte de calor, distribuição do mecanismo de defesa, de imunidade, é impulsionado pela bomba
coração. Não teria como circular tudo isso se não fosse uma bomba impulsionando o sangue para frente. A parte da coagulação sanguínea também. E depois eu entro, propriamente dito, no coração segundo a medicina chinesa. O que o coração faz? Governa o sangue, controla os vasos sanguíneos, manifesta-se na compleição, na aparência da pessoa, abriga a mente, abre-se na língua, controla a sudorese, o sono sadio. Daí eu vou explicando cada um desses de uma forma bem colorida, uma forma bem breve, bem fácil de você entender. E assim eu sigo no coração até chegar no intestino delgado, que é a víscera acoplada ao coração. Aí eu falo brevemente sobre o intestino delgado, as funções dentro da medicina chinesa. Em relação, o quinto capítulo do livro é o famoso capítulo do fígado. A mesma coisa, eu faço a colocação, eu mostro a foto do fígado com os vasos que entram e saem do fígado, falo a função do fígado na medicina ocidental, o metabolismo dos nutrientes dentro do fígado, das gorduras, das proteínas, da glicose, das substâncias tóxicas, da produção da bile, tudo de uma forma rápida. Produção de substâncias essenciais ao corpo, como as substâncias, os fatores de coagulação. O fígado destrói as bactérias e os germes. E depois eu entro nas síndromes chinesas do fígado, de estagnação de qi do fígado, com todos os sintomas, a ascensão do fogo, enfim. Em seguida, eu vou falar da vesícula biliar, que é a víscera acoplada ao fígado, e eu já falo aqui sobre a fitoterapia. Fitoterapia brasileira para o fígado. Eu dou dicas de plantas que estão perto de você e que é bom você usar para controlar e desintoxicar o fígado com as dosagens. Depois, passado o capítulo de fitoterapia brasileira, eu vou citar algumas fitoterapias chinesas. Capítulo 6 é o baço, o mesmo esquema, mostro a foto do baço, as síndromes do baço, qual é a função do baço pela medicina ocidental, qual é a função do baço na medicina chinesa. E aí as funções do baço na medicina chinesa, de governar e transformar o alimento, governa, transporta, transforma o alimento desde o estômago, controla o sangue, controla o músculo e os 4 membros, abre-se na boca, exatamente nos lábios, controla a ascendência, a subida da energia do corpo. Então, a pessoa que tem deficiência do qi do baço tem tendência a ter prolapso de útero, tem prolapso retal, né? Eu falo tudo isso aqui. O baço, ele abriga a mente, né? E as relações do baço com o coração, do baço com o rim, dos sonhos, as síndromes chinesas todas do vazio do baço de estômago, do yang do baço vazio, e aí vai. Muito bacana. O 7º capítulo é o pulmão. E no capítulo do pulmão eu falo sobre os pulmões, o sistema respiratório, do que o pulmão é composto, mostro a foto do pulmão com os vasos que entram e saem do pulmão, com os lobos pulmonares, a fisiologia do aparelho e depois o pulmão na medicina chinesa. E vamos com as deficiências, aumento, invasão de vento no pulmão, a fleuma obstruindo o pulmão, que é a mucosidade no pulmão, o calor obstruindo o meridiano do pulmão. E aí vem os sintomas, os padrões combinados de pulmão, a dieta. Eu falo depois do intestino grosso e em seguida eu vou falar dos rins. O capítulo 8 são os rins, né? Os rins, eu mostro a foto de um rim cortado como se fosse uma pera. Vocês vão entender como é o rim por dentro
e depois eu falo da anatomia, das funções, da fisiologia e o rim na medicina chinesa. Então, outra vez, as causas de deficiências energéticas do rim, as emoções que afetam o rim, a atividade sexual do rim, tudo isso. Depois eu vou falar da bexiga que é a víscera acoplada ao rim. Quais são as síndromes de bexiga? Em seguida, eu falo do conceito de nutrição na medicina chinesa. Conceito de nutrição, os aspectos energéticos, aí vem a tabela colorida, que eu acho que é o que vocês vão mais usar nesse livro, porque no dia a dia vocês vão usar muito essa tabela e vão usar o glossário das doenças que está no final do livro. No final do livro eu vou falando doenças de A a Z, o que significam na medicina chinesa. Nesse capítulo da dieta, eu dou a dieta do rim, dou a dieta do fígado, dos alimentos recomendados, não recomendados. E depois eu vou dizer sobre a... Deixa eu pegar aqui para vocês. A alimentação, sobre as características dos alimentos, de como é encarado os alimentos na medicina chinesa, quanto à temperatura dos alimentos, quanto ao sabor dos alimentos, quanto à cor dos alimentos, eu vou ensinando os sabores que tonificam ou não tonificam determinados órgãos. Depois eu vou fazer uma analogia do estado emocional com o sabor. Então, se você acordou com tristeza, qual é o sabor do alimento que você deve privilegiar naquele dia? Se você está passando por um período de raiva, de ansiedade, que tipo de alimento deve prevalecer no seu prato? E em seguida, eu vou falar da terapia alimentar dos 5 elementos. Então, do elemento madeira, que é o fígado, esse elemento ele representa a oscilação de temperatura quando ocorrem patologias como alergia, pessoas que têm alergia de pele que não se curam, né? Tá aqui representado essa relação dos estados emocionais de irritabilidade, mau humor com o tipo de alimento, né? Se tem um vazio do qi, tem tais sintomas, come tal coisa. Se tem, por exemplo, o elemento fogo do coração, com deficiência do qi do coração, tem aqui ondas de calor, tem bastante edema, inchaço nos pés, aperto no tórax, insônia. Então, a pessoa tem nervoso, irritabilidade, perda de memória, ela tem um quadro de deficiência do qi do coração. Então, ela deve diminuir o sabor salgado, comer mais ácidos e azedos, aumentar levemente o doce. Estou dando um exemplo. E indo para as cores, comer os alimentos vermelhos, porque o vermelho é a cor do coração. Se ela tem deficiência de qi do coração, ela vai comer mais uma beterraba, vai comer um fígado, né? Vai comer o alimento de cor vermelha e vai comer verde, que é a cor do pai do coração, que é o fígado. Eu vou explicando isso. Depois o elemento terra, o elemento metal, a mesma coisa. E por fim, água. O glossário das doenças e sintomas de A a Z, começando desde abscessos, acne, Alzheimer. Eu falo o seguinte, o que é, por exemplo, uma afta? A afta pode ser aguda em decorrência de vento-calor, vento-frio, invasão, pode ser afta crônica, afta aguda. O que está acontecendo e qual a emoção da afta? Por exemplo, emocionalmente pode ser um conflito com a verdade que se quer dizer e a imagem que se quer conservar. Acaba não falando a verdade. Conflitos relacionados à profissão e à família podem causar as aftas crônicas. E assim, Alzheimer, alopécia, amidalite, as anemias, vários tipos de anemia, artrite reumatoide, acidente vascular cerebral, artrose, blefarite, bronquite, bócio multinodular, que são os nódulos na tireoide. O que é na medicina chinesa?
qual o emocional relacionado a isso e qual a erva que eu sugiro. É uma sugestão de prescrição. No caso, por exemplo, dos múltiplos nódulos da tireoide, que é eu escrevo aqui San, Chong, Cui, Jian, Tang, dosagem sob prescrição médica. Obviamente, porque a dosagem da medicina chinesa é ampla, pode ser de 700 miligramas por dia até 3 vezes esse valor, até 2,1 gramas por dia, ou até mais, dependendo do caso. E como muitas vezes as síndromes são mais complexas, a gente associa mais de uma fitoterapia chinesa. E isso é só um médico que vai examinar o seu pulso, a sua língua, vai fazer a anamnese e vai dar o diagnóstico. Mas aí nós temos, vai indo, colesterol alto, eu falo aqui sobre o ponto de vista da medicina chinesa, colesterol alto, a estagnação de calor e umidade no fígado, as causas hereditárias, a alimentação com excesso de carboidrato e gordura, obviamente. E depois eu digo, emocionalmente, o que quer dizer colesterol alto do ponto de vista emocional? É relacionado a alguma falta de apoio, principalmente da família, pessoa que se sente só, conflito de reparação por perda de território, de apoio. E cito monascos purpúreos e ervas chinesas para o colesterol. Cólica menstrual, cólica renal. Depois eu falo um pouco na letra D da dengue, dou as dicas da dengue de fitoterapia, depressão, dermatite seborreica, dermatite atópica, diabetes tipo 1, tipo 2. Vamos indo, dores de garganta, dor por trauma, dor crônica, dores articulares, dor de ouvido, endometriose, esclerose múltipla, enfisema pulmonar. Esteatose hepática. Quantas pessoas têm gordura no fígado? Então, eu falo aqui, acontece por acúmulo de triglicérides no fígado, não é colesterol. Excesso de consumo de carboidrato na alimentação, que é o pão, massa, doces, bebidas alcoólicas. Muitas vezes vem sequelas de quimioterapia ou tratamentos de doenças crônicas com uso constante de corticoides, pode levar à esteatose. Falo aqui dos medicamentos que a gente usa na esteatose, o Shai Vu Shu Gantan, explico como ele funciona, Shao Shai Hu Tang, idem. Falo das dietas e falo do emocional. O estresse, tá aqui uns parágrafos sobre estresse. Na letra F, eu estou falando aqui de faringite, do fígado, tem um capítulo aqui, uma página e meia só sobre o fígado, que é o filtro do corpo, a máquina metabólica, tem inúmeras funções, isso vocês vão ver no capítulo inteiro do fígado, mas na medicina chinesa eu dou algumas dicas de harmonização do calor do fígado com calor no estômago, que são as gastrites com refluxo gastroesofágico. Vou falando tudo isso. Falo da gota, né? Falo de hepatite, gastrite. E vai até a letra Z, tem muita coisa aqui. Enfim, esse livro está sendo muito comemorado, muito aplaudido, graças a Deus. Demorou muito para fazer, foram 18 meses. Digo para vocês que não foi fácil lidar comigo mesma na elaboração do livro. Ontem eu estava comentando com uma paciente minha. A gente tem um superego muito forte, né? Não deveria ter. Então, você escreve, daqui a pouco você acha que não está bom, você deleta, depois se arrepende. É um processo interior de você criar um autoconhecimento muito grande, né? Assim, de você aceitar aquilo. Depois de um determinado ponto, escrevendo, você deslancha e escreve de uma maneira até rápida. E depois fica com excesso, você tem que ficar enxugando tudo aquilo que você escreveu, colocando um capítulo na frente, outro atrás. Bom, é um processo, eu falo que é o nascimento do meu terceiro filho, né? Mas está aqui, tá muito bom, foi editado pela editora Alfabeto, quero agradecer ao Edmilson, a Lindsay Viola, a Regiane Alves, que desenhou a capa e o interior, é um livro bastante colorido, papel gostoso de ler, as letras de um tamanho adequado, enfim, o livro ficou realmente
Muito bom. Está disponível à venda nas farmácias de homeopatia, principalmente na farmácia homeoterápica, no 3277-1007, entregam em casa. Está na farmácia Artesani, no 3097-9900. Amanhã, dia 20, é o livro do mês da Livraria Cultura. Vai estar disponível na Cultura, logo na americanas.com e na Amazon. Para quem mora, já estamos mandando livros para Portugal. Temos pedidos de livros no Japão, para brasileiros que moram no Japão. Enfim, de quinta para cá foi uma surpresa. Eu publiquei no meu Facebook, muitos de vocês já viram, e eu não consigo parar de agradecer esses. É muito carinho, né? Muito carinho e eu tô surpresa. Nem eu esperava tanto, né? Mas tá aí, tá disponível, tá à venda. É sabatina, eu brinco com os meus pacientes que, olha, você vai levar o livro, mas você tem que ler, porque tá muito fácil de ler. É um livro, gente, para ficar na cabeceira. Você acorda com labirintite, você vai lá na letra L. Labirintite é desequilíbrio do meridiano da vesícula biliar, do fígado. Aí você vai no capítulo do fígado e vê o que é aquilo, o que você faz de alimentação naquele dia para melhorar aquela situação. Então, é autoconhecimento. É um livro para você ler uma vez e depois ir pegando aos poucos e relendo os pedaços e tentando fazer uma correlação com os seus sintomas. Eu acho que é isso que eu tinha para te dizer. Muito obrigada, o nosso programa terminou e está aí o livro à disposição para vocês. O Guia Prático de Medicina Chinesa para Autoconhecimento, Saúde e Bem-Estar. Ana Clélia Matos. Um abraço a todos e até a próxima semana.